Olá, amados e amadas. Vamos dar início à terceira e última parte das nossas videoaulas a respeito das proteínas e suas funções metabólicas, né? Bom, já falamos de diversas funções metabólicas das proteínas, mas não podemos passar batido e deixar de fora a função transportadora, certo? Então, tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular. Essa função se faz presente, tá? E é geralmente realizada por proteínas, certo? Então, na figura que temos à esquerda do slide, certo? Temos uma membrana plasmática que vocês podem reconhecer, né, que são essas esferazinhas em laranja, com essas estruturas alongadas, voltadas para dentro, os fosfolipídios, e em rosa e vermelho, né, ou dois tons de rosa, vai do gosto, temos algumas proteínas. No caso aí são proteínas integrais que atravessam toda a membrana plasmática. E em verde temos moléculas de glicose, certo? Bom, a molécula de glicose tem uma limitação da sua passagem pela membrana plasmática, e a principal limitação é o seu tamanho. Então é uma molécula um pouco grande, pelo menos grande o suficiente para não conseguir passar de maneira fácil pela membrana plasmática. E como vocês devem lembrar, apresenta como principal característica a sua permeabilidade seletiva. Então, como a glicose, principalmente após a liberação do hormônio insulina na corrente circulatória, precisa entrar na célula para que seja aproveitada, tá? A célula desenvolveu um mecanismo que é bastante eficiente, que é que são essas proteínas que atuam, tá, como transportadores. Então, elas prendem a molécula de glicose, que está na parte externa da membrana plasmática, e soltam voltadas para dentro da membrana, tá? Dessa maneira, a glicose vai poder chegar até a mitocôndria e participar do processo de respiração celular, tá? E produção de energia. Já do lado direito do slide, nós temos os eritrócitos, carinhosamente conhecidos como glóbulos vermelhos ou hemácias, certo? São essas células arredondadas, sem núcleo, que têm uma leve semelhança com um prato de sopa, certo? Dentro dessa célula, nós temos uma molécula globular chamada hemoglobina. A hemoglobina tem como característica a sua ligação com átomos do elemento químico ferro, formando o que a gente chama de grupo M. M com H, H-E-M-E, certo? Esse grupo M tem uma extrema afinidade pelo gás oxigênio. Então, quando os glóbulos vermelhos passam pelos capilares que existem nos alvéolos pulmonares, dentro dos pulmões, e toda vez que o pulmão se infla de ar, criando uma pressão positiva, no caso, esse gás oxigênio é empurrado para a corrente circulatória e rapidamente fica preso no grupo M da hemoglobina. Então, a hemácia, a partir daí, passa a transportar o gás oxigênio para as demais células do corpo. Vamos lá. Aí entramos numa função importantíssima, tá? Importantíssima para para as células, que é a função de regulação, os principais representantes são os hormônios, tá? Então, por isso que eu coloquei como função hormonal, tá? Então,
A, a função reguladora, perdão, os hormônios são substâncias, resumindo a grosso modo, são substâncias produzidas em um órgão que vão estimular uma reação em um outro órgão ou em outros órgãos, muitas vezes distantes, né? Por isso eles são levados pela corrente circulatória, tá? Bom, aqui eu dei um exemplo dos principais e mais conhecidos, das mais conhecidas glândulas produtoras de hormônio, tá? Na parte superior esquerda temos a hipófise, tá? Ou amígdalas, que ficam na base do cérebro. Na região da garganta, a glândula tireoide, paratireoide, tá? Tireoide é a parte da frente da glândula, paratireoide é a parte de trás da glândula, certo? Produzindo os hormônios tireoidianos e paratireoidianos. Abaixo, do lado esquerdo, uma representação do pâncreas. Aí ele fica meio que conectado ao intestino, né, ao sistema digestivo. Acima dos rins, representado do lado direito, temos as glândulas suprarrenais, que ficam bem em cima, como se fossem dois capuz dos rins. No caso do homem, na parte inferior, no saco escrotal, os testículos. E no caso da mulher, tá, ao lado do útero, na região lateral, em regiões laterais do útero, os ovários, certo? São glândulas muito importantes. Então, aqui eu mantenho nesse slide temos uma relação de glândulas e os hormônios que os produzem. Hipófise produz FSH, TSH, CTH, GH, LH, hormônios relacionados ao crescimento, ao desenvolvimento de funções motoras, certo? E à regulação em geral. Tireoide, tiroxina, T4, e triidotironina, T3, certo? Fica na região da traqueia, do pescoço. Esses hormônios, eles vão atuar na regulação do metabolismo, certo? Então, podem, em caso de desregulação desses hormônios, vir a provocar problemas de ganho ou perda de peso, problemas de estímulo, tá? De modo geral, disposição. As adrenais ou suprarrenais, tá? Produzem o cortisol, aldosterona, adrenalina e noradrenalina, tá? Então, são os hormônios relacionados ao estresse, tá? Ao estímulo excessivo e às reações correspondentes a esse estímulo, tá? Pâncreas, insulina e glucagon trabalham principalmente com a regulação da taxa de glicose fora e dentro da célula, tá? Glândula pineal está diretamente relacionada com o sono, porque produz o hormônio melatonina. Os ovários produzem o estrógeno e a progesterona, que vão regular tanto a produção das características sexuais, secundárias, durante o desenvolvimento, tá? Aquela região, aquele período da puberdade, como o ciclo menstrual, tá? Aí envolvendo outros elementos, como libido, por exemplo. Glândulas mamárias produzem a prolactina, que é um hormônio relacionado à produção de leite. Testículos produzem a testosterona, da mesma forma que o estrógeno e a progesterona na mulher, está relacionado ao desenvolvimento das características sexuais secundárias e ao estímulo reprodutivo. Nos rins, nós temos dois hormônios importantes, eritropoetina e a renina, tá? Que fica na parte posterior do abdômen, que estão relacionados à absorção de nutrientes.
e as glândulas parietais, tá, do estômago, que produz a gastrina, que está relacionada à liberação do suco gástrico e à sensação de fome. Tá? Então, esses são os principais hormônios relacionados. Bom, no caso dos testículos e da testosterona, coloquei uma figura do lado esquerdo do slide, onde nós trabalhamos, eu aponto as principais alvos, né, da testosterona no organismo do homem. Então, ele vai atuar no órgão sexual, tá, eu acho que é a característica mais conhecida do hormônio, tá? Então, está diretamente relacionado ao estímulo sexual, né? Porém, ele atua também aumentando o fluxo sanguíneo, aumentando o desenvolvimento de pelos, isso no período da puberdade, geralmente, ah, aumentando, ou pelo menos desencadeando processos de formação ou fortalecimento dos ossos e da estrutura muscular. Então, principalmente durante a puberdade, adolescência, início da juventude, há um ganho significativo de massa muscular relacionado com a testosterona, né? É por isso que até hoje, pessoas que têm a pretensão, pessoas mais velhas, né, acima de 20, 30 anos, que têm a pretensão de ganhar massa muscular com maior velocidade, fazem uso de hormônios como a testosterona, a fim de reproduzir esses efeitos. Porém, a testosterona também tem uma ação no sistema nervoso, principalmente no comportamento, porque ela está relacionada ao comportamento mais territorialista, podendo estar relacionado com casos de agressividade, né? Então, há uma relação, não vou dizer que quem dá um murro no outro, quem briga com o outro, é porque tem muita testosterona. Não é só isso. Porém, a testosterona é um fator que deve ser levado em consideração. Já do lado direito, eu tenho a representação de um ciclo menstrual. Ao contrário do que se pensa, o ciclo menstrual, tá, ele tem início, né, no momento em que se inicia o fluxo, o sangramento, que é quando os tecidos internos, o endométrio do útero descama, deixando expostos vasos sanguíneos, etc., tá? E vários outros tecidos, tá? Quando ocorre essa descamação, tá? Que é o caso de não ter havido uma gravidez, uma gestação aí, certo? Então, após isso, por volta do quarto a sexto dia, né, do fluxo, se inicia a formação de novos tecidos e a maturação de um novo ovócito que irá se tornar óvulo, né? Caso haja fecundação, obviamente, certo? Há uma mudança no posicionamento do útero, e isso, em algumas mulheres, acaba provocando mal-estar, incômodos, como cólicas, etc. Há um aumento do endométrio, que é a parede interna, com aumento da quantidade de vasos sanguíneos, isso já prevendo uma possível formação de placenta, certo? E a liberação por volta em torno entre o 10º e o 16º dia, tá? Ocorre a liberação do óvulo, que é o período que é conhecido como período fértil. Então, o óvulo, uma vez liberado, ele está sujeito a ser fecundado, tá? E esse óvulo, se for fecundado, ele vai fixar na parede interna, no endométrio do útero. Caso ele não seja fecundado, a, a, a taxa de hormônio vai cair, tá?
porque o folículo, que é de onde o óvulo foi expelido, vai, nesse período, vai se degenerar e vai parar de produzir hormônio. Então, essa taxa vai diminuir, tá? E vai se iniciar o fluxo menstrual, que é o sangramento. Então, todo esse ciclo é regido por dois hormônios principais, que são o estrogênio e a progesterona, tá? Então, gente, com isso nós finalizamos essa etapa das funções perdão, das funções metabólicas das proteínas, ok? Espero que tenham gostado e tenham um ótimo dia.